Hoje eu vim gravar um vídeo que é um tema um tanto quanto polêmico, mas eu desde já vou deixar claro que se você veio aqui buscar polêmica, se você veio aqui buscar causar na internet, você está no lugar errado, porque eu vou tentar abordar o assunto da melhor maneira possível, da maneira mais esclarecedora, sem causar polêmica, sem ofender ninguém, e dando minha opinião, que é aqui o que importa, né? Quem está no meu canal tá para ouvir as coisas que eu tenho para dizer. Então, se você quiser saber o que eu tenho para dizer sobre esse assunto, continue assistindo o vídeo. Então, gente, o assunto veio à tona, né? Veio à mente a vontade de fazer esse vídeo a partir do momento que eu comecei a receber muito, de forma corriqueira, perguntas de rapazes. Sempre de rapazes, é um dado, né? Que pra mim é muito curioso, que sempre rapazes, nunca uma moça veio, né? Uma mulher veio me questionar. Sempre rapazes brasileiros vinham me questionar e ainda vem sobre o assunto. Então achei que se o assunto está sendo tão corriqueiro, né, as pessoas me procuram para fazer tantas essas perguntas, é motivo para fazer um vídeo, tentar explicar para vocês de forma global, né? A dúvida deve ser de mais pessoas, né? Porque está sendo muito recorrente. Então abordar de forma mais sucinta e explicar para todos de uma forma geral, né? Então vamos lá. Como eu falei, não quero causar polêmica, porque é sempre uma discussão, uma chatice, e isso eu não tenho paciência. Então, eu vou falar pra vocês a minha experiência, tá? Eu tô aqui pra falar a minha experiência sobre racismo no Brasil, racismo fora do Brasil. E eu vou falar dos lugares específicos onde eu estive, que foi Portugal e Holanda. Já estive em outros lugares, mas onde eu vivi mesmo foram esses dois, tá? Então, vou fazer uma pequena abordagem do que eu vejo de racismo, tá? Eu tenho um pouquinho de embasamento teórico, porque eu abordei um pouco disso no meu TCC, na época da faculdade. Meu TCC foi sobre padrão de beleza no Brasil. Então, eu tive que abordar um pouco sobre isso. E a ideia que eu tenho hoje de racismo, né, de preconceito racial no Brasil, é que isso faz parte da cultura brasileira, infelizmente. Devido à má influência da escravidão que nós tivemos, tá? Da escravidão, não da presença de negros no Brasil, mas da escravidão, o negro ficou visto de uma maneira pejorativa, negativa, de uma forma muito arraigada na cultura brasileira, né? O que é negativo, o que é uma coisa ridícula, porque nós temos um número muito grande de negros no Brasil. Nós somos o país mais miscigenado do mundo, e o número de negros no Brasil é altíssimo. Acho que nós somos, isso eu já não tenho certeza, mas eu vou falar como uma hipótese de que nós somos o país com mais negros fora da África. Mas eu preciso confirmar esse dado, porque já faz tempo que eu vi sobre ele, mas o nível de racismo no Brasil é enorme para um país com tantas pessoas de forma diferentes, de culturas diferentes, de cores, de tipo de cabelo, cor dos olhos e enfim, né? E no Brasil eu sofria racismo, sim. Eu não vou falar pra vocês que eu vivia sofrendo racismo todo santo dia, porque não é verdade, mas eu vivia racismo na escola, vivi racismo no trabalho, eu vivi racismo já pegando ônibus, eu vivi racismo já na hora de trabalhar, na hora de procurar emprego. Já vivi racismo na igreja, acreditem se quiser, já vivi racismo dentro da igreja, e pessoas que se dizem cristãs e que praticam racismo. Então, o racismo é visto de uma maneira muito natural no nosso país. Eu percebia naquela época coisas, por exemplo, se você maltratar um homossexual, que é um crime, se você praticar homofobia, se você praticar crime contra patrimônio público, se você praticar um crime com pessoas que são de uma origem, são judeus, o antissemitismo, né? Você tem penas altas, aquilo é levado adiante como uma forma muito negativa. Agora, se você vê uma pessoa fazendo piadas sobre negros, se você vê uma pessoa falando sobre o cabelo do outro, se você vê uma pessoa falando sobre a cor da pele do outro, as pessoas já falam pra você, leva na esportiva, foi só brincadeira, releva, né? E então, isso acaba sendo uma coisa diminuída no nosso país, tá? Quando a gente vê musiquinhas falando sobre neguinha não sei o que, neguinha do cabelo duro, as pessoas levam isso na brincadeira, tipo, é normal falar sobre essas características no negro, é normal falar sobre o negro de forma pejorativa, ninguém se ofende, e quando alguém se ofende, é engraçado como a sociedade brasileira, de uma maneira muito grande, defende
a ideia de que isso deve ser deixado de lado, né? O racismo não deve ser levado como crime, injúria racial e essas coisas. Mas bom, resumidamente eu já sofri racismo, eu posso falar pra vocês uma vez, se eu ficasse falando várias, acho que não ia ao foco do vídeo, ia demorar muito tempo. Mas uma vez no trabalho, acho que o último emprego que eu tive antes de vir, não, o penúltimo emprego que eu tive antes de vir pra Portugal, antes de ir pra Portugal, porque eu não estou mais, né? Eu sofri racismo com uma chefe que eu tinha e que ela também era negra. Então ela falava pra mim como se ela fosse menos negra do que eu, então ela tava sobre mim por causa disso, além do fato dela ser minha chefe. Mas ela dizia que eu não devia me comportar de tal forma porque eu era negra, eu não devia pensar de tal forma porque eu era negra. Onde já se via uma pessoa com tanta força de vontade, com tanta garra, com tanta determinação, sendo negra? Né, ela falava coisas do gênero, comentava com as minhas colegas, enfim, coisas assim que a gente não consegue entender. Mas bom, acho que o foco do vídeo é o racismo fora do Brasil, então vamos lá. Quando eu saí do Brasil... uma coisa, gente, antes que eu preciso falar. Mesmo sofrendo racismo no Brasil, sabendo que isso era uma coisa que eu estava sempre, né, exposta a viver de uma maneira ou de outra, eu nunca fiquei ligada a isso de uma maneira forte. Tipo assim, eu vou deixar de fazer tal coisa porque eu sou negra, vou deixar de ir em tal lugar porque eu sou negra, eu vou deixar de tal coisa porque eu sou negra. Eu nunca fiquei ligada muito a isso. Eu sou negra, então eu não posso. Eu sou negra, então isso, então aquilo. Nunca fiquei. E eu percebi que essa postura minha de não ligar pra minha cor, eu não me sentir diminuída por causa disso, incomodava muitas pessoas. Né? Então vocês sabem que eu já falei, eu trabalhei com promoções e eventos no Brasil, e às vezes eu ia naquela seleção que tinha um monte de meninas, e aquelas meninas todas modelos e altas e não sei o que. Quando eu era escolhida junto com elas, talvez não tanto pela minha imagem, mas pela minha imagem e por conta da minha postura, algumas delas ficavam se questionando, mas você foi escolhida, o cliente está pegando, o cliente está escolhendo. Pra quem não sabe, promoções e eventos são aquelas meninas que ficam fazendo assim, quando tem um lançamento de um produto novo, de um evento, então salão do automóvel, beauty fair, eu fiz muito isso no Brasil, tá? Trabalhei bastante com isso. Tem aquelas meninas que não fazem diferença nenhuma pra vocês, mas tem aquelas chatas que ficam questionando você estar ali junto com elas. Afinal de contas, a sua beleza não se compara a delas, né? Porque elas, em nenhum momento... Eu lembro que uma vez eu fiz promoção de uma bebida que chama Baileys, né? Uma bebida da Irlanda. Lembra muito a marula, mas não é a marula, tá? É um licor e ele tem uma cor que parece a marula. Então, como se fosse assim a cor da minha pele. É uma cor castanha e tal. E uma moça, uma vez loira, chegou pra mim e falou: nossa, você tá aqui. Mas eles estão selecionando negras por conta da cor da bebida. Ou seja, você só tá aqui porque tem uma bebida que lembra a sua cor. Se não fosse isso, você não estaria aqui. Porque era uma feira de vinhos internacionais, aquela coisa toda e não sei o quê. E tipo, não justificava uma negra tá ali. Então ela falou esse tipo de coisa. Então esse tipo de coisa medíocre, mesquinha e estúpida eu vivi no Brasil, tá? Mas eu nunca fiquei ligada a isso. Eu sempre fiz tudo que eu fiz, fui pra universidade, me formei e tudo bem pra mim. Trabalhei em vários lugares e tudo mais. Quando eu saí do Brasil, eu não vim pensando, a minha cor, eu vou pra Europa onde a maioria é branca. Gente, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu nunca parei pra ficar ligada a esse tipo de pensamento. Nunca. Então eu fui sozinha pra Portugal, preparei tudo sozinha, peguei meu avião. Quando chegou na parte de mostrar o passaporte lá da imigração, pra falar de onde você vem, qual o seu interesse estar aqui no país, eu juro que eu nunca vi uma imigração tão rápida quanto mim. O homem olhou pra mim, pegou meu passaporte e falou: vai ficar até quando? Eu falei: até a data. Ele carimbou e me deixou embora. Ele não ficou olhando se eu era negra, se eu era preta, se eu era azul, se eu era rosa, de pintinha branca. Ele não queria nada, ele só queria fazer o trabalho dele e me deixar em paz. Então dali eu já fiquei: que maravilha! Tô aqui. E cheguei, peguei um táxi, fui tudo tranquilo, fui olhando. Quando eu cheguei em Lisboa, nas primeiras voltas que eu dei em Lisboa, eu vi a quantidade de negros que tem em Lisboa. Lisboa é uma cidade que tem muitos negros, porque Portugal tem uma ligação muito grande com os países lusófonos da África. Então tem muitos imigrantes negros, tem muitos angolanos, tem muitos moçambicanos. Então eu não me sentia diferente ali, ou uma estranha, porque eu vi que eu era uma de muitas. A maioria dos portugueses mesmo, são portugueses e tal,
não são negros, mas tem muitos portugueses que já são negros e tal, e aquela coisa toda. Então eu nunca fiquei preocupada com a cor da minha pele. E eu também nunca fiquei percebendo que as pessoas estavam preocupadas com a cor da minha pele. Não estavam, sabe? Eu nunca sofri discriminação racial em Portugal. Isso é um fato. Acreditem vocês ou não, isso é um fato. Eu nunca sofri discriminação racial em Portugal, tá? Eu falei isso para algumas pessoas, né, quando elas vieram me perguntar, e teve uma delas que me questionou até o fim. Acho que o nome dele é Rua. Não, porque isso, porque aquilo e tal, e acontece. Eu falei, olha, pode acontecer, mas não acontece comigo. E toda vez que eu lembro de preconceito racial, eu lembro do Brasil. Eu não consigo fazer analogia de preconceito, discriminação racial comigo em Portugal. Isso não aconteceu, tá? Eu nunca fui rebaixada numa entrevista de emprego por ser negra. Eu nunca fui discriminada no metrô. Eu nunca fui discriminada no local de trabalho. Antes, pelo contrário, as pessoas têm uma postura de respeito comigo muito grande. E eu posso e preciso falar. Preconceito acontece sim em Portugal de forma muito frequente com relação às brasileiras e brasileiros, independente da cor da pele deles, tá? Quando alguém vai discriminar um brasileiro, não é porque ele é negro ou porque ele é branco, eu não percebo isso, é porque ele é brasileiro, então tem uma imagem muito suja, muito manchada, tá? Talvez do passado, apesar que eu não entendo muito essa coisa da questão dos brasileiros em Portugal, mas assim, por alguém que no passado ou no presente, não sei, fez alguma coisa ruim, então o pessoal generalizou e ficou os brasileiros são tal coisa em Portugal. Mas não é pela cor da pele, tá? Não é pela cor da pele. Nunca, gente, eu nunca sofri discriminação racial em Portugal. E olha que eu andava sozinha pra todo lado, andava de metrô, de ônibus, eu nunca sofri discriminação racial em Portugal, tá? Isso não é uma realidade comigo. Lisboa é uma cidade que assim, não é tão grande, mas tem muita gente de vários lugares do mundo e eu não vejo as pessoas discriminando assim, ela é brasileira, mas é negra, ou ela é brasileira, mas é aquilo, ou isso. Nunca ouvi, nunca passei por isso. Falo e repito, nunca sofri discriminação racial em Portugal. Bom, agora eu vou falar sobre a Holanda. A Holanda é um país mais específico ainda, porque afinal de contas é um país que a maioria das pessoas, além de ser branca, assim, de pele branca e não sei o que, caucasianos, como alguns gostam de falar, não sei, mas a maioria é loira. A maioria dos holandeses, grande parte deles são pessoas loiras, de cabelos loiros. Sabe aquele cabelo perfeito que toda brasileira gosta? Porque brasileira gosta de pintar o cabelo de loiro. A brasileira gosta de pintar o cabelo de loiro, só Deus sabe, né? E aquele cabelo naturalmente que as brasileiras ficam lá pintando, até chegar no loiro perfeito, aqui as pessoas nascem assim. São todas perfeitamente loiras, perfeitamente brancas, assim, imaculadas, olhos verdes, olhos azuis. É um desfile de beleza na rua. Não que os brasileiros não sejam bonitos por não serem loiros, eu acho que a gente é um povo, nós somos um povo lindo, mas aqui na Holanda eles são aquela beleza, né? E muito tão exótica para nós do Brasil. Então você fica assim, as criancinhas, as senhoras, todo mundo é loiro. Todo mundo não. A grande maioria é loira, aquele pessoal bem loiro. E aqui eu pensei que por acaso eles poderiam me achar estranha na rua. Eles poderiam pensar, olha, ela é estrangeira, ela é negra, ela é baixinha. Gente, eu sou muito baixinha perto dos holandeses, né? Porque afinal de contas eu de fato sou baixinha porque eles têm sempre de 1,70 m para cima e eu sou 1,60 m. Então, já viu, né? A diferença na cor, a diferença no tipo de cabelo, a diferença na altura. E eu nunca sofri discriminação racial na Holanda. Até pelo contrário, eu preciso dizer uma coisa que eu acho que eu já disse em outro vídeo, mas eu preciso reafirmar aqui, que eu nunca fui tão bem recebida na minha vida como eu fui na Holanda. Nem no meu próprio país, que é o Brasil, eu nunca fui tão bem recebida, tal como eu fui aqui na Holanda. Não só pelos familiares do meu namorado, mas pelas pessoas da rua, no supermercado. As pessoas se desdobram para se comunicar com você. Elas não têm obrigação nenhuma de falar, de conversar com você, mas se você não sabe falar, não sabe explicar alguma coisa que você tem dúvida, você tem que ver a cordialidade das pessoas. Elas misturam holandês com inglês, até se for preciso um pouco de espanhol, para te fazer entender, para te servir bem, né? Nas lojas, na rua, as pessoas são extremamente educadas, não deixam de falar com você porque você tem a pele escura, ou
não deixam de te tratar bem porque você tem a pele escura. Então, mais uma vez eu reafirmo, eu nunca sofri discriminação racial na Holanda. Antes, pelo contrário, nunca fui tão bem recebida na Holanda como eu fui em qualquer outro país, nem em Portugal, apesar que em Portugal fui, mas não tanto quanto na Holanda e nem no Brasil, que é o meu país de origem, né? Eu sempre fui visitar as pessoas que eu nunca vi na minha vida, eu nunca fui tão bem tratada em toda a minha vida, e pessoas que são de fato diferentes de mim, pela cor da pele, pela altura, pelo tipo físico, tipo do cabelo, tá? Então, resumidamente, eu queria deixar um recado para vocês que querem visitar a Europa, que querem fazer um intercâmbio, que querem, sei lá, fazer qualquer coisa que tenha que vir para a Europa. Venha de coração e mente aberta. Não fique ligada a essa história, essa ideia de racismo que faz parte de uma cultura, que é a cultura brasileira. Não vou falar para vocês que não existe discriminação racial na Europa. Pode existir, tá? Pode existir, mas isso não é regra. Não é porque você é negro, ou porque você é asiático, ou porque você é moreno, ou porque você é diferente, que isso vai fazer você ser maltratado aqui. Isso não é regra, gente, tá? Eu tô falando por mim, pela minha experiência. Eu moro fora do Brasil já há 2 anos e meio, morei 2 anos em Portugal e nunca sofri discriminação racial, nunca sofri discriminação racial na Holanda, tá? Não tô dizendo que eu nunca vou sofrer, mas toda vez que eu me lembro do assunto é porque é um brasileiro que vem me falar, então as pessoas do Brasil ficam muito preocupadas com isso, eu entendo a preocupação, mas gente, fora do Brasil isso não é regra. Tem aquelas pessoas que podem falar como me falaram, tem aqueles casos dos europeus que jogam banana para os jogadores brasileiros no time, no campo. Jogam bananas, porque chamam eles de macaco. Eu posso falar que eu ando na rua, nunca me tacaram banana, tá? Nunca me chamaram de neguinha não sei das quantas, como já aconteceu no Brasil, tá? E a maior parte do tempo, gente, eu ando sozinha. E eu não tenho carro, tá? Então, onde eu vou é de transporte público. E eu nunca fui maltratada por ser negra. Eu nunca fui taxada, por exemplo, ela sabe menos por ser negra, ela é mais pobre por ser negra, sabe? Lá no Brasil as pessoas ficavam espantadas quando pensavam que eu tinha um computador. Você tem computador? Por quê? Porque eu sou negra, não posso ter um computador? E isso aqui nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. As pessoas não ficam assustadas porque eu moro sozinha, porque isso, porque aquilo, ou porque eu falo inglês. Então não tem. Comigo nunca teve, tá? Eu acredito que tem brasileiros que podem ter sofrido, como eu vi uma pessoa no vídeo da Cris, que é a Viagem com a Cris, ela fala sobre discriminação racial na Alemanha, tá? E eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês verem esse vídeo, que é um país que mora aqui do lado, e ela vai falar para vocês vão entender o que eu tô falando. Então, preconceito racial, gente, fora do Brasil não é regra, tá? Pode acontecer e tal, mas a minha experiência nunca sofri discriminação racial. Das vezes que eu sofri discriminação, foram por pessoas específicas ou pelo fato de eu ser brasileira. Né? Mas eram 2 pessoas, eram uma mãe e uma filha, então elas faziam parte do mesmo contexto cultural e social, então faz sentido que elas tenham pensado que eu era brasileira por sei lá o quê, mas enfim. Eu acho que depois que eu parei de me relacionar com algumas pessoas, isso parou de fazer parte da minha vida. Hoje eu olho pro meu namorado, que vocês já viram ele é super diferente de mim e eu não vejo diferenças. Acho que as nossas diferenças estão no fato dele ser homem e eu ser mulher. Agora, a diferença de cor, diferença de tamanho, diferença de... O rapaz que conversou comigo falou sobre muito formato do nariz, tipo de cabelo. Então, eu sou negro, mas a minha pele é clara. Então, gente, não fiquem apegados a essas características. Não fiquem, tá? Não fiquem. Lembre-se de que quando você sai do Brasil, a sua identidade é brasileiro. Ninguém tá preocupado se você é índio, se você é negro, se você é do sul, se você é descendente de alemão. Ninguém fica preocupado com essas coisas. Você é brasileiro, ponto final. É a sua cultura que manda, é a maneira como você vai se comportar na sociedade. Eu acho legal falar que aqui fora do Brasil, o que as pessoas gostam, ficam prestando atenção é se você faz suas coisas corretas. Então, se você trabalhar fora do Brasil é uma coisa que eles veem, isso sim, não importa o trabalho que você faz. Se você vai fazer uma faxina, se você vai lavar uma louça, se você vai cuidar de uma criança, vai ser babá, é isso que importa, que você está se ocupando, o seu trabalho é bem visto, seja qual for o tipo de trabalho que você faz. Se você paga seus impostos, se você fala o idioma, se você não prejudica a sociedade local, né, isso já é suficiente. Eles não ficam prestando atenção na cor da sua pele. Isso é uma coisa que eu vivia no Brasil. Mas eu posso falar com muita felicidade, paz no meu coração, que eu não estou mentindo, não estou inventando. Depois que eu saí do Brasil, isso parou de fazer parte da minha realidade.
tá? Então eu acredito que pode acontecer com vocês também. Vocês podem sair do Brasil e nunca sofrer discriminação racial. Como eu posso desligar aqui esse vídeo agora e ir pra rua e sofrer uma discriminação racial, mas eu vou vir contar pra vocês, vocês sabem que eu falo tudo e não tenho medo de falar as coisas. Então, é isso. Eu acho que discriminação racial pra mim é uma coisa que ficou no passado, até hoje eu não sofri discriminação racial. E eu sou uma pessoa muito feliz, posso dizer assim, eu sou uma pessoa que me aceita, eu gosto da cor da minha pele, não tenho problemas pelo fato de eu ser negra, de eu ser baixinha, tá? E é isso, gente, Uma última coisa que eu preciso falar, o vídeo tá enorme, mas eu preciso falar. Muitas pessoas podem falar, você alisa o cabelo. Gente, eu faço escova progressiva assim, não tenho problema de falar isso. Aliso o cabelo, como tem muitas pessoas de pele branca que também alisam o cabelo. Escova progressiva é uma moda entre as brasileiras no geral. Não é uma moda que faz parte da minha vida ou só das negras. Não são só as negras que alisam o cabelo. Muitas pessoas de pele branca alisam o cabelo, muitas pessoas de pele branca clareiam o cabelo para ficar mais loira, ou seja, para parecer mais branco. E eu acho assim, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo, desde que não vá se machucar, não vá se matar, é isso aí. O que importa é ser feliz. Mas venha pra Europa com a mente aberta, com o espírito aberto, tá? Respeitando as regras locais, respeitando o limite, respeitando a sociedade local, você vai ver que isso já é suficiente, tá? Agora, se você mora na Europa, já sofreu discriminação racial e quiser contar, você vai ser muito bem-vindo seu comentário aqui embaixo, tá? Eu quero saber. Eu acho que, se tratando do assunto, isso vai esclarecer para muitas outras pessoas que querem saber também, que tem essa dúvida. Como eu nunca sofri, então eu não tenho muito o que falar sobre isso, eu não tenho nada, na verdade. Então, você que sofreu, quiser contar aí pra gente, vai ficar aí pode escrever aí nos comentários e vai ficar para as outras pessoas também lerem, tá? Eu queria também pedir pra vocês não falarem de coisas inventadas. Vamos supor assim, eu entrei na loja, a pessoa ficou me olhando diferente porque eu sou negro. Vamos agora ser todos aquele todo mundo odeia o Cris, né? Sabe o Cris, o todo mundo odeia o Cris? Que tudo ele fica falando assim, é porque eu sou negro, é porque eu sou negro. Gente, vamos falar de coisas concretas. Por favor, coisas concretas, né? Não fique assim, você já foi olhada de tal jeito porque você é negra? Às vezes não, às vezes a pessoa te olhou porque te achou bonita, você nunca parou pra pensar nisso? Então falem de coisas concretas, tá? Por favor. Não falem da imaginação nem do sonho de vocês. Coisas concretas para ajudar outras pessoas a esclarecer esse assunto. Mas é isso. Em suma, preconceito racial em Portugal e na Holanda, nunca sofri. Só sofri no meu país, Brasil. Brasil. É isso. Então um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada, rapazes, que estão sempre aqui ajudando, dando dicas e perguntas. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.